Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Como é que é, meu? Alô? Está tudo? Yeah. Episódio 22. Este podcast está oficialmente um ano mais velho da maioridade. Porquê que eu estou a começar assim em relação ao início do outro podcast? Não faço a mínima ideia. Não tenho qualquer tipo de criatividade, não tenho qualquer tipo de suco criativo, pelo menos agora. Tenho muita energia para despender, mano. Estou muito agitado, mano. Epá, pronto, ainda bem que alguém tem essa energia. Ok, mas eu preciso de guia, mano. Eu preciso que me guies, que me elucides. Portanto, eu quero que abras tu um tema para que eu possa depositar energia. Yeah. Não, reparei que no nosso último vídeo houve uma pessoa que tentou fazer o mesmo comentário 2 vezes, mas o comentário não aparece. Eu reparei também, sim. Yeah, eu li esse comentário, mas ele não aparece. Yeah, por mais que vá à gestão de comentários, ele não aparece. E... Não fomos nós. Não fomos nós. Eu até quis reler, porque só apareci na preview, só apareceu o preview do comentário. Sim, só aparece a notificação, é a única prova de que ele existe sequer. É a notificação. Exatamente. Deve ser um erro qualquer do YouTube na censura. Ou YouTube a censurar, exatamente. Okay. É um erro da censura no YouTube. Portanto, não fomos nós. Portanto, pedimos que essa pessoa volte, por exemplo, a comentar neste episódio sobre o anterior, que a gente lê na mesma. E para ver se é qualquer coisa com a conta dela ou se é da nossa parte, não sei. Porque acho que é uma situação, já está tipo reportada em fóruns e etc. Chamada de shadow ban. Exatamente, o shadow banning, exatamente, que é uma coisa meio banimento obscuro, parcial, seletivo, parcial, exatamente. Que é basicamente é uma PID bonzinha ao YouTube das SS, porque está a banir de forma sombria, ou seja, sombrio não aparece, logo é mau, logo é racista. Que é muito do queremos toda a gente feliz aqui. E não pode haver impressões negativas. Não pode haver impressões demasiado negativas, mas também não queremos deixar ninguém de fora. Então tu podes participar a achar que estás a ser vocal, mas estás vocal, mas ninguém te está a ouvir. Não, mas ninguém te está a ouvir. Na realidade, tu não sabes que ninguém te está a ouvir se não reparares. É a analogia do comando da consola que não está ligado quando estás com o teu irmão mais novo a jogar. Isso, é mesmo isso. E estás ali smashing nos botões. Olha, mano, eu estou a fazer. Pois estás. Claro que sim. Sim. Yeah. É muito giro fazer isso a adultos. Eu até digo mais, com a sua expressão, com a sua liberdade de expressão. Estou a ser bem da livre. Claro que estás. Eu tenho plataforma, eu tenho um ponto de foco de que posso dizer coisas. Não, mas nós é que ditamos que coisas é que tu podes dizer. Exato. Mas eu já tenho liberdade, por assim dizer, só porque posso dizer coisas. É super. Não, mas é subversivo. É subversivo porque eles não te dizem que estão a fazer isso. Mesmo. Pois é isso mesmo, para além de ser estupidamente hipócrita. Eles têm, concordando ou não, a plataforma é deles e eles sabem o que é que pode ser dito ou não pode ser dito. Mas é velhaco, meu. Mas a forma como está a ser feito é que... É velhaco. Exato. Lá está, é sombrio, tal como o banning que eles passam às pessoas. Claro, É super, é super ditatorial, meu. Tu tens liberdade de viver aqui, mas não tens liberdade de viver como queres. Mas tenho alguma liberdade, então qualquer liberdade é boa liberdade. Não é assim. Não é assim que funciona, isso é dicotómico. Eu muito sinceramente, mano, essas coisas cansam, percebes? Porque, como eu devo ter dito num destes episódios anteriores, eu estou novamente prestes a sair de um outro banimento do Facebook. E o que mais irá acontecer é que de facto eu irei fazer um backup das fotos que lá tenho, porque há certas coisas que só tenho no Facebook. Como eu já preparei carrinho, já preparei caminho a todo o meu círculo de amigos lá, os 300 e tal, a 400 ou o que for, de que como eu já não os dou os parabéns lá, portanto eles já estão preparados emocionalmente, logo se eu sair é igual e fica aí, é indolor, não é? Sim, portanto, quando mandas os parabéns quer dizer que já não existes. O mais certo que possa acontecer é que eu se calhar, eu não sei, porque é assim, há muita coisa de informação boa e má que eu vejo através do Facebook, eu não vejo televisão. Sim, Principalmente dos meios que eu sigo mais fortemente, que é meios desportivos de várias modalidades. E procurar isso no Google é um bocado enfadonho, porque não é linear, não é? A rede social aí, nesse sentido, verdade seja dita,
aprimorou bastante bem a forma de como a informação que nós queremos nos chegue, até porque querem que nós estejamos num espaço confortável para fazer de nós o melhor produto para eles. Exato, sim. Portanto, aí eu sei perfeitamente o que estão a fazer comigo. Sim, sim. Claro. É como estarem a dar-me. É como estarem a dar-me. É como estarem a dar-me um cortisona para me preparar para a injeção letal, percebes? Ok. Não é? Estão a tirar umas dores para que eu não sinta nada, mas para que me matem. Sim. Estão-te a alimentar com a ração que tu gostas, mas o objetivo é engordar-te para te matar. E para me fazer foie gras, exatamente. Na verdade, somos todos uns patos da rede social. Yeah. E na sequência disso, eu ainda estou naquela de mantenho a rede social, mantenho o perfil só para ver coisas ou não sei o quê, porque eu também já percebi que não preciso ter perfil ativo para estar a falar com as pessoas no Messenger, são coisas dispares. Pois é, yeah. Portanto, falar com as pessoas, vou poder sempre falar com as pessoas, não tenho que ter necessariamente o perfil agregado. Portanto, estou a pensar muito, muito sinceramente, estou a pensar muito. Até porque é a velha história de que nós, enquanto ser humano, estamos criados à habituação e é difícil mudar de hábitos. Mas, por falar em mudar de hábitos, quer fazer a ponte para o tema que vai ser o tema de peso aqui neste episódio. Estás pronto? É isso, não será demasiado pesado? Não sei, vamos ver. Depende da nossa balança emocional. Ok. Portanto, devem ter adivinhado pelas pistas que nós estamos fartos de dar aqui que nós vamos falar, na verdade, de discussões. Isto tem a ver com uma discussão que eu tive com a minha namorada, mas foi uma discussão extremamente produtiva e producente. E o subproduto disto talvez seja tecido adiposo. Estávamos a falar da obesidade. Pronto. E houve várias considerações a ter aqui. Na sequência do episódio anterior, em que eu larguei lá a sementinha de que o conceito de mulher gorda é diferente do conceito de homem gordo e as respectivas aceitações. Porque o lobby da mulher criou até uma categoria para que fosse imposta a aceitação da mulher com mais tamanho. Com mais tamanho, diga-se desde o chubby até o obeso mórbido. Pois, é que depois há sempre essa subversão do que é aceitável ou não. De repente é tudo aceitável. E não podes apontar o dedo a nada. Porque tem que ser. Porque tem que ser, Porque tens que incluir toda a gente. E então toda a gente está bem, independentemente se está bem ou não, na realidade. É como a matemática. Tu não podes dizer que a resposta é errada porque tens que incluir toda a gente, mesmo aquelas pessoas que obtenham a resposta errada numa ciência exata. Exato, basicamente a mesma. Vai tudo à volta da mesma merda. Toda a gente está bem porque não se quer ferir ninguém para não se afastar ninguém. Sim, é os prémios de participação, não é? Toda Exatamente. A gente ganha. O que importa é participar. Eu só gostava mesmo é que isso fosse imposto em termos de, por exemplo, atos eleitorais. Em que pudéssemos ter um incentivo válido para que pessoas votassem. Por outro lado, eu não sei até que ponto é que não está melhor assim como está, com as abstenções como estão, porque iria muita gente burra ser aliciada pelo prémio de participação associado à facção que não concordo com ela, logo está errada, percebes? Ok. Parecia sempre que estava a ter aceitação de alguma forma. E é sempre subversivo, é como no Chega agora começa a bater de porta em porta, a distribuir gomas com uma bandeirinha do Chega e toda a gente começa a votar Chega, independentemente de saber o que é que se trata ao Chega ou não. Portanto, se calhar, como é uma responsabilidade um bocadinho grande, vamos deixar a malta que não se interessa a não se interessar. Vamos deixar essa inclusão de parte. Se calhar mantém-se assim. Lá está. Todas as frentes desta batalha de Culture War são umas frentes um bocado ingratas. Quer que seja para o lado do extremismo de quem acha um exagero, quer seja pelo extremismo de quem não acha que é um exagero e que acha que está tudo bem e que devemos todos chamar-nos pelos nossos pronomes que nós decidimos a partir dos 5 anos de idade. Mas falando do tema da obesidade, que a gente já abriu aqui muitos ramos. Vai ramificar bastante. Já abrimos muitos ramos. Esta árvore é muito densa, Vando. Mas denso não foi minimamente a conversa que eu tive com a minha namorada. Foi bastante extensiva até e foi bastante produtiva. Eu já estou farto de lhe dizer, temos que fazer um podcast disto. Porque foi uma conversa de 2 horas. Foi um autêntico episódio. E foi bastante bom porque ela aguentou-se bem aqui com o argumentador aqui. Mentira, foi bom. Foi uma conversa muito boa. Não há aqui papéis definidos de que eu sou o melhor e ela é a pior, logo eu vou fazer com que ela perca. Não, era mesmo um debate sobre o tema e para que nos elucidássemos mutuamente sobre coisas. Até porque eu agora tenho tido sempre o cuidado de, como eu tento tornar os meus argumentos imbatíveis, eu tento sempre ter cuidado com, até in loco, fazer pesquisa sobre aquilo que estou a dizer. E cheguei a considerações muitíssimo interessantes. Nomeadamente, a premissa, o ponto de partida foi de que há uma conotação da mulher gorda que não é a mesma conotação para o homem gordo. Ao que a comentadora
elucidou-nos e muito bem de que vejam lá, meninos, que para a mulher há a plus size woman, mas para o homem há o dead bod. E eu disse, isso é interessante, mas vamos lá desmistificar isto, até porque eu quero ter razão e porque o homem é maltratado nesta nova culture war. Então eu fui pesquisar dead bod e, para além de ver que nas imagens do Google as primeiras 5 linhas têm sempre pelo menos em média de 5 imagens em que 3 delas são de famosos que estão agora com o dead bod ou que estiveram na altura das fotos com o dead bod, nomeadamente famosos que poderiam ter-se preparado fisicamente para um papel e que depois das filmagens deixam-se estar à vontade, relaxados e comem mais um bocado e descontroladamente e fazem vida boémia e ficam um bocadinho mais cheinhos, então isso determina-se como o dead bod. Eu acho que isso até é um bocado subversivo, porque eu nem quis usar este argumento, obviamente, para não descurar do meu favor, mas eu acho que até o próprio conceito de dead bod é subversivo no contexto em que as mulheres criaram o conceito do dead bod para tornar aqueles corpos aceitos porque os seus sex symbols apresentaram-se com esses corpos. Ok, uma forma de tornar aceitável, mas porque gostam daquela pessoa e não porque gostam daquele tipo de corpo. Por exemplo, o DiCaprio do Romeu e Julieta é um pãozinho. O DiCaprio do Titanic é um pão. Não é? O DiCaprio dos filmes subsequentes é um pãozão bem cozido. E depois o DiCaprio fora das filmagens tem aquela pancinha de vida boémia. Mas como é que a gente faz com que isto seja aceito na mesma? Porque ele já não está no nosso, já não se enquadra no mesmo imaginário. É o dead bod. E acho que foi um bocadinho a partir dele que esta coisa começou. E a partir daí apareceram mais atores com esse tipo de contexto corporal, nomeadamente o Vin Diesel apareceu com uma foto na varanda em que ele estava mais pudgy. Apareceu o próprio Jason Momoa na sequência de umas filmagens depois do Jason Momoa agora se tornar a nova cena. Acho que foi a seguir a ser Khal Drogo, que ele também deixou-se relaxar um bocadinho mais e apareceu também um bocadinho mais cheio. Então é dead bod Jason Momoa, que é sexy para caraças. E depois os argumentos que foram levantados. Tiveste o Gerard Butler depois do 300, o gajo deixou-se ir. Exatamente, mas aí ele ainda foi crucificado. Pois foi. Porque foi uma coisa muito nova. Foi muito cedo, foi demasiado cedo, ainda não estávamos nesta cultura. E foi crucificado porquê? Porque as mulheres não viram com bons olhos a situação dos 300. O Russell Crowe, depois do Gladiador. Depois do Gladiador, O Russell Crowe, que também foi crucificado não necessariamente por causa do seu formato físico, mas porque mais tarde veio-se a perceber que houve umas alegações de que o Russell Crowe é um bêbado e violento e bate a mulheres e não sei o quê. Que eu também não quero perceber se é verdade ou não, porque tenho coisas mais da minha esfera para me preocupar. Se essas pessoas foram agredidas, que cheguem à frente da justiça para reter as repercussões de justiça legais necessárias. Na sequência disso, não é porque um gajo bate numa mulher que depois tem que se crucificar a sua masculinidade. Aquele gajo é um monte de esterco, mas é um monte de esterco com six-pack. E as mulheres também já provaram ter esta dicotomia de ideias com um gajo chamado Jeremy Mix, que foi um rapazinho mulato condenado por tráfico de droga e crimes violentos, que como tinha olhos azuis toda a gente se babou por ele, mas era um criminoso violento. Era tipo da pior estirpe daqueles criminosos mesmo horrendos. Deste tipo de ser humano, de sociedade. Sim, mas como era um gajo giro para caraças, esquecer na cela. Exatamente. Mas como era giro, tipo, eu acho giro, mano. Mas não. Mas isso não dissocia, é giro na cadeia. Sim, claro. É giro na prisão. Não, mas quase que houve um perdão nas redes sociais porque ele era demasiado giro para estar preso. Era um desperdício. A opinião pública feminina e homossexual queria indultá-lo quais presidentes da República, velho. Como se desculpasse de qualquer forma todas as atrocidades que ele tinha cometido. E por isso eu também vou ser ignorante e vou dizer que o facto do Russell Crowe ter ficado mais gordo e depois aparecerem alegações de ele ter tido situação de violência doméstica, de ser um bêbado e apanhar em gravações isto e aquilo, eu também vou meter no mesmo saco a dizer que não me quer saber. Pronto, vou jogar a mesma jogada. Nós casos a jogada inversa, porque elas quiseram saber de menos até a ponto de indultar, eu agora quero saber de menos a ponto de não querer saber se ele é criminoso ou não. Pronto, está tudo bem. Está tudo igual. Nesta coisa da matemática imparcial que 2 mais 2 é 5. Continuando. Então, eu estive a perceber também que na sequência desta situação determinou-se que ainda assim o dead bod não personifica o homem gordo ou o homem obeso. Pois não, é o homem cheinho. Personifica o homem cheinho que no máximo tem a pancinha da cerveja. Isso. Mas uma pancinha tem que ser... É uma coisinha, uma protuberância uma protuberância que ainda permite ver o pênis, seja o qual for. Isso. Que isso acho que é o que é também. Não vou agora dizer que os nossos irmãos africanos podem ter uma pança de 2 metros de diâmetro, só que podem ver o pênis da mesma. Porque isso não é o dead body, isso é o soba body. Isso assim é um pequeno wink para os nossos sócios angolanos que possam ouvir isto. Mas continuando, ainda assim, o dead body, que é considerado o corpo não atlético,
é menor do que a mulher com o corpo não atlético que se considera plus size woman. Sim, Portanto, ainda assim a etiqueta é diferente. diferente. Pronto, há uma etiqueta diferente. E eu não tenho mal com isso. E eu esclareci isso com a minha miúda. Eu não tenho mal nenhum com isso, porque cada pessoa vê cada um vê cada um como quer. Sim, também é. Sim. Agora, fica estranho é que eu percebo que o padrão do deadbot tenha sido criado pelo sexo oposto, heterossexual, para determinar que este tipo de espécime para procriação seja válido. Tudo muito bem, é antropológico. A fêmea determinou que esta esfera de macho também é merecedora de espalhar a semente dentro de si. Tudo muito bem. Agora, o que eu não acho justo é que haja um monopólio de própria esfera da mulher a criar um rótulo aceito por si que tem que ser imposto para connosco, que nós é que escolhemos quem é que também é merecedor da nossa semente. Estás a perceber, Vando? Ok, sim. Ou seja, elas é que escolhem o que é que nós devemos achar atraente ou não. Exatamente. E que se nós dissermos mal disso, somos uns montes de merda. Com six-pack ou não. Quem dá 5 homens, mas não pode-se dizer em público, porque depois essas mulheres também são mal vistas na esfera pública. Pois é. Por isso é que não há interesse em falar em taxas de divórcio que são impostas por mulher ou por homem, as razões desses pedidos de divórcio, as taxas de traição entre mulher e homem, que têm vindo a exponenciar-se em relação à mulher, de acordo com a emancipação que também tem vindo a acontecer por parte da mulher. E eu acho muito bem, porque a mulher, se quer igualdade, tem igualdade nos direitos e tem igualdade nos deveres. E também eu acho que é muito importante desmistificar de que numa relação a responsabilidade é bipartida, a ponto de que não é só um lado que salta da poça. Sim, é. Ou que mete a pata na poça, que salta da poça, what the fuck? Ou que mete a pata na poça, portanto, o erro é passível de qualquer um dos lados. E exatamente, mija fora do penique, etc. E tal. Exatamente. Estás a perceber? É isso mesmo. Voltando aqui à cena da obesidade. Atenção que eu estou a meter estes argumentos agora em contexto de podcast, que eu tive mais tempo para pensar nisto, tive tempo para ruminar. Sim, Entretanto, o que acontece é o quê? Para além de definirmos que havia os padrões diferentes, depois vamos falar mesmo do ramo da obesidade. Primeiro, eu e a minha miúda fizemos o exercício de perceber o que é que era um plus size models. E vimos que efetivamente as plus size models, o contexto de plus size model apareceu numa situação que eu acho bastante legítima, mas que resulta numa sobrecorreção, que foi o quê? Na alta costura, nós estamos habituados a ver os corpos das mulheres doentes. Todas as mulheres da alta costura, até ao grande apogeu das Victoria's Secret, das Angels, né? Sim. Até aí, para aí em meados de 2008, 2009, foi a partir daí que a lingerie delas começou a disparar. Porquê? Porque efetivamente apareceram mulheres com carne para preencher as lingeries. Pois, até aí, houve uma mudança de paradigma, mas houve uma altura em que aquilo estava muito mal, em que era tudo subnutrido. Era tudo do Sudão, man. Era tudo do Sudão, mas de propósito. O que é ainda mais insultuoso. Pois. Porque no Sudão não querem estar assim. Mas na alta costura obrigava-nas a estar assim para corresponder a um estilo que não se percebe, porque também, eu não sei, pronto, é alta costura, é a cena de ricos, pronto, foi uma época, pronto, era aquilo que eu considero negra. Sacos de ossos, exatamente, que era nós a tocar xilofone na pelvis, porque é só osso. Glockenspiel. Pronto, estão a perceber aqui a não exatamente. E depois, a seguir à cena das Victoria's Secret, das Angels, porque ainda não se falava em sexualização da mulher e objetificação da mulher, porque existe, sim senhor, mas não se pode sobrecorrigir para mulheres que sabem o que estão a fazer e querem fazer aquilo daquela forma. Que agora, por incrível que pareça, é bastante aceito, mas ainda assim não se fala de objetificação e sexualização quando se fala das mulheres que se chamam empresárias em nome individual, que são portadoras de um perfil de OnlyFans. Vá-se lá saber! Continuando, vamos só fazer aqui continuar o traço cronológico. Entretanto aparece uma rapariga que eu até vi o nome dela, que é a iniciante do movimento, a Plus Size Model. Plus Size isso teve um model. Teve uma inicial chamada, não é Tess Holiday, não, acho que é Tess Holiday. Não, esta é mesmo só gorda. Esta é gorda, que diz que é sexóloga. Há uma obesa indiana que diz que é sexóloga e que acha que as mulheres gordas, enfim, isso também é outro ramo que eu não me lembrei, mas isso é só parvo. Plus size model. Eu vi o nome dela, é importante. Plus size woman, plus size model woman, whatever. Foi uma iniciante do movimento, para não estarmos aqui presos a isto, que na verdade se mostrava apenas com carne e que ainda assim o plus para mim não era plus. Era plus em relação aos moldes da alta costura. Sim, Ashley Graham. Já sei, sim. Ashley Graham.
Pronto, não estou maluco. Foi para aí das primeiras, se não a primeira plus size, considerada plus size model. E que apareceu na Sports Illustrated a preencher o biquíni e tudo mais. Meu, em que aquele tipo de corpo na realidade seria um corpo normalíssimo, mas como os padrões estavam tão magros, ela era considerada plus. Exatamente, ou seja, na escala da reta real, como toda alta costura baseava-se em menos 50, ela aparece com mais 10, logo é obesa mórbida. Já era tipo plus, quando na realidade tinha um corpo normalíssimo. Quanto mais 10 na verdade é X, é bom. Pronto, posto isto, houve uma sobrecorreção que depois a partir daqui o movimento feminista que tem eco e tem holofotes e tem megafones, gosta muito de incluir merdas, pegou nisto e depois obviamente extrapolou, né? Ou seja, foi para um buffet de ativismo, encheu o bandulho e agora nós temos que considerar solito sexy porque elas dizem que sim. E agora eu digo-vos aqui outra coisa, meus amigos. Não, mas eu nem vou para solito, nem vou para solito. Não, é o que eu quero agora explanar. Eu não tenho problema com quem gosta do que gosta, meu. Há fetiches para isso. Por isso é que o fenómeno. Por isso é que a categoria BBW nos sites de pornografia tem tanta percentagem de procura. Meu, gostem do que quiserem, meu. Gostem de velhas, gostem de grávidas, gostem de mulheres gordas, gostem de mulheres anoréticas, gostem de barely legal, desde que seja a maior de idade, obviamente. Porque lá está. Gostem do que quiserem. Não me digam a mim o que é que eu tenho que gostar. É só isso. Sim, a estar a impor que tens que aceitar isso, não és um monstro que é. Exatamente, porque pior que me digam que eu tenho que gostar é que me digam o que é que eu tenho que aceitar. Uma coisa é eu chegar à conclusão pedagógica de que estou errado, por exemplo, em relação aos nossos pais, avós, né? De que homossexualidade é uma coisa normal, de que é normal que haja demonstrações de afeto entre pessoas homossexuais na rua. Lá está, entre homossexuais e heterossexuais nada de exageros, obviamente. Não vamos estar agora a começar a pinar-nos em massa nos comboios, não é? Mas que as demonstrações de afeto são normais, que a coadoção é uma coisa normal, determinando que não há dano emocional, psicológico, etc. para o adotado, para a adotada, whatever, adotado day, não sei o que quiserem chamar. Agora, não me digam a mim que tem que ser porque é assim, acabou e é um novo mundo e habitua-te com os tempos e não sei o que. Não, pelo amor de Deus, ensinem-me e depois eu vejo validade ou não e subscrevo, não é? Ensinaram pedagogicamente que há uma cena que é a terceira casa de banho que é para os transexuais, para se sentirem mais à vontade. É uma espécie de segregaçãozinha, mas que é mais uma segregação inclusiva, porque é estranho. Quando nós estávamos a lutar há uns tempos atrás para a integração de um povo que estava segregado após a sua atribuição de liberdade e que eles queriam era viver em dignidade entre todos, e agora luta-se para que haja um separatismo em certos fenotipos da sociedade. Enfim, o mundo dá voltas e a história repete-se de forma muito engraçada, não é? Voltando ao tema da obesidade, começámos a falar de obesidade e o que é plus size e o que não é. Porquê? Porque depois o ramo da conversa tresmalhou para o que é que eu considero gordo e obeso. Sim. Ao que eu disse logo à minha miúda que eu não ia falar de IMC, índice de massa corporal, porque é altamente falível. É apenas uma matriz básica para que as pessoas consigam ter um mínimo de padrão de conhecimento de se estão muito bem ou muito mal. Mas ignora várias variáveis, nomeadamente índice de massa muscular, o índice de água no corpo e a distribuição desse só desse um tipo parâmetro para poderes controlar minimamente. Tipo, é um iniciar do controle da tua saúde. O iniciar do controle e o iniciar de uma coisa mais sensata de pesquisa do que há mais para além disso. Porque ali só falam de peso e altura, o que é extremamente redutor. Claro. Pronto. Continuando. Depois, eu tive várias considerações com ela. Aliás, ela levantou-me estas considerações que são as seguintes. Obesidade é uma doença. Obesidade é o combinar de maus hábitos. 2 pontos. Mudar de hábitos é difícil. Muitas razões por obesidade. Saúde ou estilo de vida. Então eu tive o exercício interessante, como estávamos em chamada. Eu fui anotando isto, porque até estava no computador e fui anotando o que ela me estava a dizer com ponto-chave. E depois eu fui destrinçando a pouco e pouco o que é que era cada coisa. E eu cheguei a conclusões muito interessantes. Eu debati com ela, um bocado assim a pé juntos, no sentido em que não estava necessariamente sustentada a informação, era mais crença própria. Que depois, obviamente, fui buscar informação para confirmation bias, ou seja, eu não fui buscar a verdade, fui buscar uma informação que me confirmasse o que eu dissesse, que eu considero como verdade. Mas eu depois estive a fazer o exercício intelectual de perceber se aquilo que eu estava a acreditar se era mesmo verdade ou não, depois de passar a camada do ego, de perceber se estava a sustentar aquilo como verdade. Estás a perceber o que eu quero dizer? Primeiro quis ganhar, mas depois quis perceber se aquilo que eu estava a ganhar se era verdade ou não. Mas depois quiseste mas será que eu tinha razão? Exatamente, e foi muito interessante. Eu fui ver aqui obesidade, doença.
Aliás, exatamente. E depois eu fui remetido aqui ao site do SNS, sns24.gov.pt, do Sistema Nacional de Saúde, para quem não saiba. Pronto, portanto, informação credível, não é um site qualquer. Exatamente, mas também lá está, foi o que eu disse à minha miúda, que também foi extremamente interessante para destrinçar qualquer argumento sempre que é, independentemente da fonte ser fidedigna, não necessariamente a informação está correta. Sim, claro, mas Mas é um bom ponto de início. Exatamente. Para efeitos de credibilidade. Se has de confiar em alguma informação, há de ser à partida esta. Eu não vou, por exemplo, perceber se esta informação é fidedigna ou não se eu pesquisá-la numa página do género factsocultos.com.br. Não é? E depois foi muito interessante as considerações que eu retirei. Eu li o seguinte, e depois foi isto que me começou. Isto foi a primeira rasteira argumentativa que eu apanhei, mas depois que eu consegui destrinçar dela na sequência disso, que é nem toda a informação que está num sítio fidedigno é dada como verdade, porque tem que ser ainda assim fact-checked. Quer seja para confirmar a minha bias, que foi o meu caso, ou para confirmar se a minha bias é verdade ou não, ou está em consonância. E foi o seguinte: o que é a obesidade? A obesidade é um problema de saúde pública e uma doença crónica. É definida como uma patologia em que o excesso de gordura corporal acumulada pode afetar a saúde. Só por parte destas duas linhas que eu li, eu entrei logo aqui em choque interno. Porquê? Eu até esta altura da discussão, eu não considero a obesidade como doença. Eu considero a obesidade como uma condição. Eu digo que a obesidade é uma condição que leva a situações clínicas adversas, não em si uma situação clínica. Porque eu depois disse que não há nenhum fator de saúde que leve diretamente a que haja a consequência obesidade. Não tens algumas doenças que te levam a que não consigas controlar o teu peso? Que não consigas controlar o teu peso, não. Que te torne mais difícil o controle de peso, o controle de peso, ok. Mas isso não remete obviamente à obesidade. Lá está. Ok, só te torna mais difícil, ok, tá bem. Exatamente, nomeadamente lembrei-me automaticamente do Ronaldo Fenómeno. Sim, pois, com a situação da tiroide. Sim, com a situação da tiroide. Em que ele, salvo erro, acho que ele sofre de hipertiroidismo. Também não vou pesquisar, façam um fact-check. Tem a ver com um desregulamento da tiroide, em que é hipo ou hiper. Em que o que acontece é que quando é hipertiroidismo, a glândula da tiroide produz demasiada proteína, demasiada hormona da tiroide, e isso desregula hormonalmente. Desregulando hormonalmente, desregula metabolicamente. E depois o hipotiroidismo faz isso por baixo. Agora, eu não sei qual é que faz com que o metabolismo seja mais acelerado ou menos acelerado, ou mais retardado neste caso. O que ele tem faz, obviamente, o que o metabolismo fique mais retardado. Significa que... E depois o que eu resumia o ganho de gordura com o seguinte. É uma conta muito simples que é ingestão calórica superior a gasto calórico. Sim. Ponto. Quando acumulas gordura no teu corpo, não é nada mais, nada menos que ingerires mais calorias, limpas ou não limpas, acima de gastares calorias. Ponto. O que faz com que a caloria limpa seja melhor é porque queima mais facilmente. Precisas sempre de calorias, tudo o que tu ingeres tem calorias, desde os alimentos melhores até os menos bons, né? E os mais saborosos, tudo é aos energia, menos bons de saúde. Exatamente. Caloria. Difere na qualidade. Exatamente, e depois difere na sua queima. Pronto. Depois lá está. Eu entrei aqui na primeira trapaça argumentativa que o próprio texto me deu, que é: a obesidade é um problema de saúde pública, concordo, e uma doença crónica, discordo, porque não considero uma doença. E depois peguei no doença crónica e, para ter mesmo certeza daquilo que estava a dizer, de acordo com a minha tese, eu depois fui buscar um PDF na sequência de uma pesquisa do Google também, que eu posso passar os links todos. Eu digo que sempre posso passar os links todos na descrição dos episódios, mas nunca faço. Mas vocês estão livres de comentar e pedir, e eu passo. Está bem? E depois vim aqui ler aqui definição de doença crónica. Beca. E depois venho aqui às considerações da OMS. Que isto é um documento do pns.dgs.pt que tem a ver com a definição da doença crónica, e depois está a falar das associações representantes das pessoas com doença crónica. Eu tive a merda de ler isto tudo, até chegar aqui ao ponto que me interessava, que é a meio da primeira página, que é o quê? Considerando que a OMS subscreve a seguinte definição: doença crónica são doenças que têm uma ou mais das seguintes características: são permanentes, a obesidade não é permanente, produzem incapacidade, deficiências residuais, negativo, são causadas por alterações patológicas irreversíveis, negativo, a obesidade não é irreversível, enquanto até fui ver o que é patológico, enquanto patologia, exigem uma formação especial do doente para a reabilitação, positivo, mas considerando que ele não está doente, porque obeso não é doente, logo eu pus negativo aqui, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou cuidados. Ora, eu englobei aqui que o doente
Englobei aqui que, como o obeso não é doente, logo não é um doente que tenha uma formação especial para a reabilitação e que não tenha de ter supervisão clínica, observação a cuidados clínicos, porque nutrição não é uma disciplina clínica. Ok. Pronto. E depois fui ver o que é que significa patologia. Quando eu disse na discussão de que a obesidade é uma patologia, não é uma doença, então, mas patologia é uma doença. Negativo, uma patologia não é uma doença. E eu vim aqui ao Priberan e fui ver o que é que significa patologia. Eu tive o cuidado de fazer isto até próprio para perceber que estava com sustentação. Sim, para perceber que não estava a construir a minha casa na areia, percebes? Uhum. Então, o que é que o Priberan diz-nos que é patologia? Parte da medicina que estuda as doenças. Ou seja, uma disciplina. Tratado das doenças. Ou desvio em relação ao que é considerado normal do ponto de vista fisiológico e anatómico e que constitui ou caracteriza uma doença. Ou seja, uma patologia é, nomeadamente, um sintoma. Ou uma condição que pode levar à doença ou não. Ok. Pronto. Posto isto, foi assim que eu argumentei de que a obesidade não é uma doença. É uma condição. É uma condição que leva mais facilmente a doenças. Pronto. Isto não foi consensual, obviamente, porque para bem da discussão não tinha que ser consensual. Isto aconteceu para aí nos primeiros 20 minutos. Depois, a obesidade é o combinar de maus hábitos. Verdadeiríssimo. Super verdadeiro. Não há nada aqui a discordar. Mudar de hábitos é difícil. Super verdadeiro. Não há nada a discordar. Estamos a falar da condição humana. Nós somos animais de hábitos, de rotinas. Apesar de não gostarmos delas, é muito difícil mudarmos. Muito, muito, muito verdadeiro. Agora, muitas razões para a obesidade. Saúde ou estilo de vida. Saúde, eu considerei falso. Por tudo o que já disse até agora, não há nenhuma doença que leve a consequência automática a obesidade. Há sim doenças ou condições que levam à retenção de líquidos, que dão a ilusão da obesidade, mas na verdade são acumulação de água no corpo e que por sua vez se refletem em inchaço do corpo. Uma pessoa inchada não é uma pessoa gorda. Pois, não tem nada a ver. É. Pode ter os mesmos efeitos, pode ter as mesmas consequências. Uma pessoa inchada pode ter a mesma falta de mobilidade que uma pessoa obesa, pode carregar mais peso do que carregaria se não estivesse inchada, ao mesmo que uma pessoa obesa, que carregaria o seu peso normal se não estivesse obesa, mas não é obesidade. Tem características parecidas, mas não é a mesma coisa. Exatamente. E, como eu expliquei, todas as doenças que levem a um descontrolo do peso são colmatáveis com o controle do peso acrescido. Portanto, não há nada que reflita acrescido, sim, mas não é, ou seja, não define que tens agora que ser gordo. Exatamente. Tal como, por exemplo, uma vítima de cancro do pulmão terá cuidado em não fumar. Uma vítima de uma pessoa com diabetes terá cuidado em não ingerir açúcar a mais ou controlar os níveis de açúcar. E são tudo cuidados acrescidos de uma doença que reflete nisso. A obesidade não é consequenciada por nenhuma doença. Okay. É sim um subproduto de um descontrole que tu tenhas ou não. Não há nenhuma doença, a menos que me mostre. Não sou médico, hein? Atenção, sim, claro, não sou médico, não sou Dr. Marcelo. Mas se houver alguma doença, se houver alguma doença rara, tipo doença de obesis, que de repente torna uma pessoa gorda por doença, digam-me que eu gostava muito de ter essa doença. Que isso é uma desculpa social, é uma carta branca que é um trunfo. Porque a partir daí, um movimento masculista podia dizer que o homem gordo tinha que ser aceito porque é um homem doente. E depois eu tracei aqui um paralelismo com a toxicodependência. E porque depois o argumento foi: mas a pessoa obesa, mas é importante que se fale da obesidade nas pessoas, e nomeadamente que se fale de que a obesidade é uma coisa que não deve ser ostracizada, que não deve ser condenada, mas que deve ser sim pedagogicamente entendida por parte do obeso e por parte de quem não é obeso, porque o obeso muitas vezes é alvo de bullying e alvo de apontar de dedo social. É verdade isto. É verdade. No entanto, tu não podes ter uma sobrecorreção do lado de quem é gordo ou de quem quer defender os gordos de que ser gordo é fixe por resposta a quem diga que um gordo é nojento. Nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Isto é a mesma coisa que eu disse da Ana Gomes. A Ana Gomes não pode dizer que o Rui Pinto aquiou e fez extorsão e não sei o quê pelo bem de ser um chibo. Porque isso é uma sobrecorreção. Volto a dizer, isto é a palavra que eu vou usar muitas vezes agora, porque é a palavra que melhor espelha aquilo que eu quero dizer. Não se pode sobrecorrigir uma situação. Uma pessoa, eu não posso roubar só porque eu sei que tu roubaste e não foste apanhado. Então se roubar é ok. Não, meu. Se tu roubaste e não foste apanhado... Sim, não deixa de estar mal. Não deixa de estar mal. Eu tenho de continuar a não roubar e tu tens de servir a punição de teres roubado. Eu tenho de condenar o que te tenhas roubado.
o ato de teres roubado. Não tenho que proclamar que eu então posso roubar também, não é? Ora, quem aponta o dedo de forma bully ao gordo, ao obeso, não pode ser sobrecorrigido dizendo que a obesidade é fixe, ou que eu consigo ser saudável obesa, ou que ser obeso é uma condição normal como todas as outras, temos a mesma valência. Epá, não, meus amigos, não. Isto é um bocado antagónico, porque eu vou dizer agora que pessoas obesas são pessoas inferiores. Não, mas diz, porquê? Então, pessoas obesas são pessoas inferiores, apesar do seu tamanho maior, porque são pessoas com mais dificuldade na locomoção, são pessoas com dificuldade cardiovascular, são pessoas com dificuldade respiratória. E ser obeso, e quando eu estou a falar obeso, não estou a falar de chubby e gordinho, estou a falar já obeso. Sim, aqueles casos lixados de pessoa morre em casa, a pessoa tem que sair com um trator ou com escavadora para ser enterrada, sim. Não é? Tipo, estás a ver? Tipo, tem que abrir, literalmente, aconteceu nos Estados Unidos, no Arizona, ou lá o que é aquela fronteira com o México, em que aquela comida é toda muito boa, não é? Porque os Estados Unidos não têm gastronomia própria, porque eles são todo um conglomerado de culturas. Então, aquela maltinha que encheu o cu de chili e enchiladas, houve um gajo que teve que ser literalmente, tiveram que abrir a casa de lado para que entrasse a escavadora para tirar de lá o corpo. Isso é gandão. Ok. É um gandão obeso, man, um gandão gordão, man. O que é que se vai dizer? Está morto também? Não, pronto, já foi. Já foi, são... Não é? Agora é assim, voltei a dizer. E depois tracei os paralelismos com a toxicodependência. Porquê? Porque um toxicodependente é dependente químico. Um obeso não é dependente químico. E isto foi mais um ponto de discussão. Porquê? Porque ela defendeu-se muito bem dizendo que a dependência química acontece sempre que nós temos uma vontade e satisfazemos essa vontade. Nós estamos dependentes dos químicos porque nós, enquanto o nosso cérebro funciona por disparos de sinapse através de impulsos químicos que o nosso corpo dá. É muito interessante. Não sei se ninguém pensou nisso nunca. Por isso é que, por exemplo, o poder de sugestão é uma coisa viável e forte. Porquê? Porque aquilo que nós pensamos pode materializar-se como vontade a partir do momento em que aquela velha história do acredita em ti e consegues fazer não sei o quê, isto não é completamente desprovido de ciência por trás, não é? Quando a gente diz acredita em ti porque conseguirás fazer os teus objetivos ou conseguirás não sei o quê, significa no quê? Traduz-se no quê, melhor dizendo? Pensas nisso e vais mandar os sinais, as sinapses pelo teu cérebro e vais traduzir isso quimicamente para o teu corpo agir sobre aquilo que tu queres acreditar que vais fazer e fazes. Estás a perceber o que eu quero dizer? Por isso é que o poder de sugestão é uma coisa muito forte. Eu não sei se sabes, mas é muito interessante. Eu aprendi isto no filme do Punisher. O gajo estava a fazer bacon numa frigideira e simulou que estava a aquecer um ferro quente porque ele estava a torturar um gajo para obter informação. Então ele simulou que estava a aquecer o ferro ao mesmo tempo que fazia o bacon. Então aquilo fazia aquele som muito característico de... Então o que é que ele faz? Ele mostra o ferro quente ao gajo que está preso num certo ângulo, né? Ele mostra o ferro quente e ele diz: agora vou-te marcar com o ferro se não me disseres a verdade. Então ele volta para trás dele e diz-me a resposta. Ele: não digo, diz-me a resposta, não digo. Então ele vai lá e o que é que lhe espeta? Espeta-lhe com calipo. E o nosso corpo, se tu não souberes a proveniência de certa coisa que está em contacto com o teu corpo, tu não distingues o quente do frio. Isso é muito interessante. Então o que é que aconteceu? Ele espetou-lhe com o calipo e deu a simulação de que estava a queimar aquele indivíduo. E o indivíduo, e enquanto ele estava a espetar, é que ele aumenta o som aumenta o lume do bacon, do para fazer mais barulho. Sim. Para fazer mais barulho, a associação. E o cheiro é pele queimada, percebes? Ok, boa. Portanto, pois já não lembrava disso. Isso vai do poder de sugestão. Por isso é que há por isso é que, por exemplo, muita malta que está doente e está acamada e não sei o quê, ou que está em coma e que é bom que se fale com eles e não sei o que mais, porque eles terão percepção e ouvem coisas. É mesmo na sequência de tu sugeres que vais ficar melhor e ficas melhor porque o teu corpo responde de forma positiva aos impulsos por causa das transações químicas que existem, não é? Nós estamos, por exemplo, regidos pelo desejo. Quando nós temos mais desejo por uma pessoa, nós libertamos feromonas, ou seja, há muita transação química e há muita dependência química dos nossos processos. E foi quase aí que ela me apanhava. Porquê? Porque depois ela vira-se e diz: não, mas repara, Marcelo, quando tu ingeres, quando se é gordo, quando se é lambão e gosta de comer merda e tem-se vontade de comer merda, a pessoa sente-se mal quando não come aquela porcaria. Ao que eu disse: sim, mas essa dependência é psicológica. Isso é a mesma dependência que um viciado em ganza.
O THC, que é a substância psicoativa da ganza, caso não saibam, não é viciante quimicamente. Ou seja, o corpo não fica agarrado quimicamente a pedir aquela substância para se regular. Ao passo de que a heroína e o crack é a metanfetamina. São aditivos. O próprio tabaco, a nicotina é aditiva na sequência disso. E depois eu fui ler sobre isso também. Foi muito interessante. Porque depois cada químico tem um nível de adição diferente, obviamente. Claro, há estudos que determinam que se tu fumas crack 2 vezes estás agarrado quimicamente. Tal é o poder aditivo da substância, não é? Ao passo que o tabaco, se for preciso, agora eu e tu fazemos a experiência que não queremos fazer, obviamente, ficamos uma semana a fumar, achamos aquilo horrível, mas se calhar não ficamos agarrados à nicotina, percebes? Sim. Ou seja, significa que nós teríamos de ter uma longevidade um bocadinho maior, também dependendo das pessoas, para ficarmos agarrados quimicamente sobre aquele químico. Só que depois eu tive este debate com ela até ter percebido, não, eu tenho que voltar atrás, porque a dependência química que eu estou a falar, não estou a falar da dependência química na sequência de que é o cérebro que despleta quimicamente as coisas para que haja vontades e então nós tínhamos que exercer vontade sobre aquilo que nós pensamos. Não. A dependência química é o corpo que se sente fisicamente mal e fica disfuncional fisicamente se não tiver aquela substância química que nós ingerimos, ou inalamos, ou o que for. Nomeadamente a heroína e etc. Que nós administramos, era a palavra que eu queria ter usado naquela noite e não usei. Que nós administramos. E depois aí é que eu tive que fazer o estabelecimento diferente de que é uma dependência física / dependência psicológica. Aí foi que depois eu tive que fazer o ramo da conversa. E então aí ficou claro. E depois o paralelismo que eu estava a fazer do toxicodependente e do gordo foi o quê? O toxicodependente também é ostracizado pela sociedade. O toxicodependente sim já é considerado uma pessoa doente porque chega a uma altura em que psicologicamente ele não quer se calhar ser mais toxicodependente, mas química, fisicamente, aquilo está-lhe a pedir. Sim. Tem uma dependência que ultrapassa... Que ultrapassa a sua vontade. Isso, exato. Exatamente. Ao passo que o gordo é lambão, man. É a vontade do gordo. Se o gordo... E foi o que eu disse. Se tu não comes aquela tablete de chocolate e se comes 1 kg de brócolos, tu não vais morrer. Ou se tu não comes aquela tablete de chocolate, tu não vais passar fisicamente mal. Mas ficas ansioso na mesma, como ao tabaco, ficas ansioso, irritável. Sim, mas isso é psicológico. Ao passo que na nicotina, se calhar, é físico, porque a nicotina que é a substância ativa, aditiva. Ao passo de que... E depois ela também levantou-me uma questão interessante, porque ela pós-graduou-se em biotecnologia e no trabalho de tese dela ela estudou fermentações e leveduras e ela no seu curso de biologia e bioquímica ela leu bastante sobre açúcar e glicose e os efeitos da glicose no corpo. E ela alertou-me para um estudo muito interessante que ainda tenho que ler, sinceramente tenho que ler sim, sobre a possibilidade do açúcar ser viciante. Ok, sim. Há especialistas que têm essa tese de que o açúcar é tão viciante como algumas drogas leves. Exatamente. Poderá ser tão viciante. E eu também tenho... exatamente. E eu tenho o link que ela própria me passou. Deixa-me só ver aqui que eu posso ver daqui. Eu vou-te só ler o abstract. Porque ela primeiro... Eu desacreditei logo porque ela primeiro apareceu-me com um link aqui brasileiro. E eu não aceitei isto de caras. Mas não é um link brasileiro tipo gov.br, não. Era curiosamente.diariodepernambuco.com.br. Com todo o respeito, eu não dou isto como viável porque a gente sabe o que é que vem de lá. Pronto. Mas depois apareceu aqui, sim senhora. Aliás, o próprio Diário de Pernambuco, mentira. Eu desacreditei o Diário de Pernambuco, mas o Diário de Pernambuco fazia menção ao estudo. Então foi o estudo que eu fui picar. Ok. E basicamente é um artigo publicado no site British Journal of Sports Medicine está sendo de alvo de muita controvérsia por causa das alegações que faz a respeito do consumo de açúcar. De acordo com os pesquisadores envolvidos, vício em açúcar será tão sério quanto vício em cocaína, incluindo os sintomas de abstinência. E isto é muito interessante. Então já é drogas mais pesadas. Isto é muito interessante, exatamente. E depois fui ler aqui só o abstract do estudo, que eu também posso pôr o link no episódio. Peçam, se faz favor, se eu não me lembrar de pôr. Que é: In animal studies, sugar has been found to produce more symptoms than is required to be considered an addictive substance. Ou seja, significa que a ingestão em excesso de açúcar já provoca sintomas acima dos psicológicos. Animal data has shown significant overlap between the consumption of added sugars and drug-like effects, including binging, que é comer demais, querer comer demais, craving, o desejo, tolerance, que é quanto mais ingeres, mais tolerante ficas, logo queres ingerir mais, o withdrawal, que é ingeriste por muito tempo e agora queres deixar de ingerir e é muito difícil, que é a ressaca, cross-sensitization,
cross-tolerance, cross-dependence, reward and opioid effects. Porque há a situação da recompensa também. Quando satisfazes um desejo ou um vício, tu tens não é a cortisona, é os outros pá, as dores e não sei o quê. Pá, eu falei disto tudo, a serotonina, pá, a testosterona é o quê? A hormona da satisfação e da felicidade e da realização, a serotonina e tudo mais. Portanto, eles aqui estabelecem ligação. Eu não li este estudo, sinceramente, até porque para bem da discussão isto iria arruinar-me à partida, mas também iria só falar do açúcar. No entanto, iria arruinar-me porquê? Porque o açúcar está em muita da nossa alimentação das classes médias, baixas e baixas. Sim, mas pelo que eu percebi ou seja, é como muitos assuntos na comunidade médica e científica em que há várias opiniões e que ainda não existe um consenso. Sim, porque pelos vistos, pelo que tu leste no início, é um estudo que está a causar controvérsia. Sim. Mas aí também tem muito que se liga à controvérsia, Vando, porque repara, pode também ter sido como o estudo do tabaco, naquele tempo em que o tabaco era até receitado para maleitas clínicas. Não, mas eu com isto não estou a querer desacreditar todo o estudo e nem sequer é para considerar, né? Sim, mas eu estou a pôr todas as cartas na mesa. Sim, é mais aquela ressalva de que, isto também poderá ser válido como poderá não ser. Sim, pode gerar controvérsia pelo como facto de efetivamente... também poderá ser válido ou não. Sim, o que eu quero dizer é isso mesmo, mano. Tu estás completamente certo. O que eu quero dizer é que pode gerar controvérsia pela frente de não há consenso na comunidade científica, que é legítimo. Ou então pode gerar controvérsia porque há uma frente de combate que é a frente de pró-açúcar, obviamente, que se calhar gera a controvérsia que não, este estudo não está certo porque repara que nós fazemos tudo com açúcar e ninguém falece porque não sei o quê. Estás a perceber? Há essas duas frentes, que é o pró-açúcar e depois é o anti-açúcar. E eu aqui tenho que efetivamente perceber o que é o que e tenho que ler este estudo e efetivamente que tenho que dar o braço a torcer se for o caso. Mas falando só sobre açúcar, só que isto depois remete ao quê? Iria possivelmente arruinar-me em toda a instância. Porquê? Porque também estabelecemos aqui que muitas razões para obesidade, saúde, estilo de vida, e eu até depois meti aqui extrato social. Estilo de vida obviamente é o quê? Razão para a obesidade, sedentarismo, ingeres, não queimas, sedentarismo puro, né? Não controlas o que ingeres e tudo mais. E depois, em termos de extrato social, foi que também concluímos com unanimidade na discussão de que a classe média baixa e baixa, como não tem tanto rendimento para gastar nos alimentos, não tem ainda acesso a alimentos tão salutares. Sim, e não se pode dar ao luxo de não comer coisas. Sim, exatamente. E estar a escolher tanto. Estar a escolher tanto e tanto com açúcar processado, porque o açúcar processado está basicamente em toda a alimentação de baixo custo. Sim. Estás a ver? E ter uma alimentação considerada a mais saudável é uma coisa que neste momento ainda custa dinheiro. Ainda custa dinheiro, não é tão inatingível como há uns anos era, mas ainda é inatingívelzinho. Mas ainda está inacessível a algumas pessoas do extrato social mais baixo. Exatamente. Por exemplo, vão lá à vossa prateleira do Biocoisas e tenham uma boa sorte a gastar 20 euros com um carrinho de compras. Ao passo que se for preciso, se a gente comer tudo, tipo açúcar em pão, açúcar em manteiga, açúcar em carne, se calhar a gente safa-se. Estou a ser parvo a dizer açúcar em carne. A carne é só má qualidade porque é de má qualidade. Sim. Mas estás a perceber? É muito por aqui. Considerações tuas, man, que eu estou farto de falar. Queres ir de ponto a ponto? Obesidade é uma doença. O que é que achas disto? Não, eu nem ia abordar o tema por aí, mas tornou-se mais interessante, então eu deixei de falar. Desculpa, meu. Mas não, porque foi por uma vertente mais científica e não tão da opinião. Então achei que fosse mais relevante até. Sim, mas agora dá-me as tuas considerações enquanto opinião, whatever. Podes descurar com eu disse. Tipo, o que pensas? Quero perceber o que pensas. Não, basicamente as minhas considerações seriam mais do ponto de vista da percepção da sociedade relativamente ao que é gordo e o que não é gordo e aquilo que deve ser aceito ou não. Boa. Podemos ir por aí, por favor. Sim. Não, e das percepções principalmente nas percepções daquilo que principalmente quando se fala no gordo e na aceitação do corpo, vai sempre mais para a mulher e portanto se calhar vou-me centrar um bocadinho mais neste ponto, mas não quer dizer que esteja de todo a pôr de lado o homem, ou até posso abordar se calhar nós também podemos ir por aí. Sim, podemos ir por aí, sim. Mas como normalmente é o corpo da mulher que é mais sexualizado e objeto de observação, etc. Em como esta nova aceitação de outros tipos de corpos
ou novos tamanhos, Novos ou formatos, ou o que for que queiram dizer, Uhum. muitas vezes descura o fator saúde em prol da aceitação. Muitas para não dizer todas. Sim, pronto, todas já. Em que tudo é suposto ser aceitável e que devemos aceitar a escolha da pessoa. Ou claro que sim, cada um tem o estilo de vida que quiser. Uhum. Mas não vamos glorificar uma coisa que é objetivamente má. Deixa-me só fazer um parênteses aí que acho que é importante. Sim. É horrível, é igualmente. Ia dizer horrível, oh meu Deus. É igualmente péssimo glorificar a gorda ou a obesa como sendo um exemplo de saúde, Sim. como glorificamos os rabos falsos e as mamas falsas e os lábios falsos das Kim Kardashians desta vida, que Como fazem, sendo padrões de beleza, que fazem 500 injeções e 500 operações plásticas, que também não é bom para a saúde. Está bem? Yeah. Se calhar é um cuidado acrescidozinho, porque lá elas, em circunstância normal, que também nem sempre é observável, em circunstância normal vão fazer a operação no gajo XPTO. Em circunstância normal. Mas também já tivemos exemplos de mulheres que se deram pessimamente mal, e mulheres de destaque que se deram pessimamente mal com essas situações de meter cu falso, que literalmente se lhes rebentou o silicone do cu e tiveram que drenar aquilo, que inclusivamente, como perderam o peido, e eu estou a falar assim muito diretamente, como perderam o peido, até viraram pastores de igreja. Do tipo, ok, já não tenho cu para vender, vou virar-me para Deus. Yeah. Só que até essa pessoa já voltou às vidas já voltou às vidas profanas, Wanda. Sabias? Pois, porque era só marketing. Podes continuar enquanto eu pesquiso quem é sujeita para dizer aqui também, porque é assim, o culto do corpo é mau. É mau para a sobrecorreção do que é gorda e para a sobrecorreção do que é extremamente boazona e curvilínea, tá bem? É extremamente mau para os dois lados. Eu não estou aqui a glorificar tipo a bitch de Insta, se bem que para os meus olhos e para a minha observação é muito mais agradável, mas isso é o meu gosto. Eu não censuro quem não gosta. Pois, exato. Não, a minha observação é mais no sentido da glorificação, em que para aceitarmos agora temos de dizer que não há nada de errado com aquilo. Exatamente. Quando na realidade de um ponto de vista médico existe alguma coisa de errada com aquilo. No sentido de que pode deteriorar a saúde e etc. Pronto, e esta condição não deve ser glorificada. Pode ser aceite, sim. Agora não vamos tratar a pessoa pior. Porque aceita, lá está, Wanda, é isso é muito importante que tu digas. Aceita a pessoa. É aceita a pessoa, não a condição. Não que a sua ela... condição. Exato, claro. E quando a gente diz que não aceita a condição, não é dizer tu és uma pessoa porreira, mas tu és gordo para caraças, portanto essa parte de ti eu odeio e abomino. Não é odiar e abominar. É aceitar a pessoa no todo e pedagogicamente elucidar que aquilo não é saudável. Sim, pode ser pedagógico. Pronto, exatamente. O fato de apontar o dedo não quer dizer que estou a ostracizar a pessoa. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Apontar o dedo no sentido de querer melhorar a sociedade num todo. E começando por aquela pessoa. Sim. Exatamente. Por aquela pessoa ou por aquele tipo de condição. Até não é porque aquela pessoa específica. Aquela pessoa, enquanto obesa, já começa a ocupar 30% da sociedade. Sim, precisamos de espaço, somos bens. Exatamente. Não, mas acho este tipo de aceitação subversiva. Acho que não faz sentido. É contraproducente estarmos a dizer que o excesso de peso também é ok, quando não é, objetivamente não é ok. Exatamente. Andressa Urach, para quem não sabe e pesquisa o nome Andressa, normal, U-R-A-C-H, é uma peiduda do Brasil, como há muitas, mas ela ficou um bocado mais célebre no início porque quis à força toda espetar o rumor ou não, que nós nunca saberemos, não sabemos, de que comeu o Cristiano Ronaldo. Então o que é que acontece? Esta Andressa Urach, que foi Miss Bumbum não sei quando, e na sequência disso, supostamente o Cristiano Ronaldo, como gosta de rabos, e a gente sabe o que aconteceu em Las Vegas, entretanto tiveram um caso e não sei o quê, então ela ficou mais celebrizada por causa disso, e então ela começou a vender o rabo, passa a expressão, para lá está, para o seu crescimento financeiro, pessoal, empresarial, whatever. E na sequência disso ela deu-se muito mal porque as injeções de whatever, da solução que ela pôs no rabo, como ainda não estavam aprimoradas a ponto do que essas gajas do OnlyFans fazem, que é literalmente redistribuir a gordura para o cu, então ela deu-se mal e teve que drenar o rabo. Então ela, quando drenou o rabo e não tinha mais rabo para vender, então debruçou-se para a igreja. E para que igreja é que ela foi, Wanda? Adivinha lá tu? Pá, não sei, mano. Pronto, digo eu. Foi para a Iurde. Ok. Pronto, super conveniente. Passou de um negócio para o outro. Yeah. Vendia ao cu, agora vende fé. Mas depois até aí deu-se mal.
Então ela deu-se mal porque é iurde, e a gente sabe o que é que a casa gasta com a iurde, por portas e travessas. Isto aqui não é rumores. Existe, por exemplo, uma reportagem de investigação sobre adoções extremamente shady, protagonizadas pela iurde, de pessoas que inclusivamente foram forçadas a ser adotadas por... Enfim, de crianças que foram forçadas a ser adotadas pela iurde, e de pais que cederam as crianças à iurde por troco de dinheiro ou foram mesmo raptadas. Enfim, há uma coisa aí, muita coisa. Portanto, a iurde, enfim, de igreja tem muito pouco, de seita tem muito mais. E agora tenho aqui no Diário de Notícias um apanhado sobre a vida desta senhora. Que lá está, eu aqui estou a condenar a gaja boa de caraças, que também não é saudável. André Sourac rompeu com a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, onde diz ter sido sugada até o último centavo e descartada como lixo, tal como ela fez com o cu falso que ela pôs. E participará no concurso Miss Bumbum 2021. Olha, já recuperou o rabo, já começou a fazer agachamentos. Num badalado regresso às origens da modelo de 33 anos, processada por Cristiano Ronaldo. Olha, está aqui. Ela foi processada por Cristiano Ronaldo após ter afirmado publicamente como teve um caso com o jogador da Juventus. O Urac tinha-se convertido à igreja do Bispo Edir Macedo há 2 anos, após o que considerou uma experiência de quase morte na sequência de uma operação estética. Pronto, ela foi lá está, foi esteticista, fazer a operação, espetaram-lhe mal no rabo, passa a expressão, correu mal, então ela virou-se para Deus porque se safou. Pronto. Entretanto, ela, como se deu mal na igreja porque percebeu que o negócio se calhar não estava a pender para o lado dela, então quis voltar a meter rabo e agora vai ser Miss Bumbum novamente. Eu não condeno nada disto, mas aponto o dedo porque não faz parte dos meus princípios. Até que é uma grande hipocrisia por parte desta sujeita. Mas aqui eu só estou a condenar quem é muito gordo, como querendo ser aceite. Tipo, é fixe ser gordo. Não, não é? Por várias situações em que a estética é uma delas para mim, mas que não é a primária, não é a primordial. Não é a primária porque dessa parte será a sua opinião pessoal. Exatamente. E depois tem esta sujeita que é supostamente uma estampa física de mulher ideal para procriar, e que todo o homem dito normal que gosta de mulher enche os olhos com esta sujeita. Como sex symbol, o quiserem chamar, que depois também deu-se mal, também se fudeu, porra. Estão a ver? Portanto, dá para os dois lados. Eu aqui aponto as balas, aponto os cartuchos para toda a gente. Eu há bocado eu estava a dizer não é ok, né? Não é ok o excesso de peso, etc. Mas também há que ter em conta que as pessoas são diferentes e há vários tipos de corpos. E há pessoas em que o seu estado normal até pode ser um aspecto mais chubby. E isso não é necessariamente falta de saúde ou indicador de uma saúde mais debilitante. Também é verdade, até porque a gente já está a falar aqui em situações de saúde debilitante, que eu também agora, se calhar, para me safar um bocado de rabo à seringa, não só o meu caso, que eu considero-me gordo, mas é porque é uma gordura extremamente localizada e chata, porque eu realizo atividade física com uma destreza de um bailarino Bolshoi. Sim, porque... Ou seja, o que eu queria dizer aqui também era que... Nem sempre o aspecto é reflexivo da saúde. Sim, nem sempre o aspecto físico ou aquela forma que está conceptualizada como sendo o gordo, nem sempre essa pessoa é um gordo. Às vezes é só um tipo de corpo. E há exemplo, aliás, eu acho que até os dois podem ser simultâneos. Eu acho que os dois podem ser válidos, podem ser verdade da mesma pessoa. Não, é isso que eu ia dizer. Acho que o gordo pode ser gordo. Pode ser um gordo atlético, mas pode ter uma fisionomia de gordo. Só que há uma diferença do gordo jocoso que nós usamos como gordo lambão, e há o gordo que é o atlético, que a gente nem chama de gordo, chama-se atleta. Sim, pois, sim. O gordo atlético eu nem digo que é gordo, é um corpo grande, pronto. É um corpo grande, sim. Mas isto é mesmo observável. Porquê? Lançadores de peso, halterofilistas, lutadores de sumo, jogadores de rugby, jogadores de futebol americano. Mas aqui já também está a roçar na obesidade, porque aqueles defense linemen, a linha defensiva do futebol americano, muitas vezes recruta mesmo a malta lambona que não está aqui prestes a morrer. Exatamente. Não, mas por exemplo, sei lá, eu estava... o exemplo que eu agora costumo dar mais é daquele pugilista dos pesos pesados. Butterbean? Não, do heavyweight. Sim, ok, mas que é de agora? Sim, ele foi campeão tipo durante só um tempo, porque depois foi o Andy Ruiz Jr. O gajo que bateu, Andy Ruiz! Sim, bateu o Joshua. Bateu o Anthony Joshua. Exatamente. Eles não podiam ser o tipo de corpo mais oposto. E no entanto, com certeza estão no mesmo patamar de forma física. Ninguém chega àquele nível de heavyweight
Exatamente. Eles disputaram o cinturão tipo mais cobiçado. Exatamente. Aquele de aspecto gordinho versus aquele aspecto todo definido do Anthony Joshua, escultural. Aquelas duas pessoas que têm aquele aspecto tão diferente, na realidade estão no mesmo patamar de forma física. Exatamente. Olha, os strongmen, por exemplo, que não querem saber absolutamente nada da estética, que aquilo é força pura. E tem aquele aspecto completamente amórfico. São autênticos blocos de pessoas. Ou então agora posso também introduzir mais um tipo de pessoas. Qualquer samoano. sim. Que são só grandes porque sim. São só grandes porque porra, ilha e whatever. E comer coco e partir o coco com a mão e não sei o quê. Pronto. É por aí. Nem sempre. Lá está. Mas isso vai muito de encontro ao quê? Exatamente. Nem sempre tamanho ou nem sempre aquilo que a sociedade conjetura como gordo ou obeso significa isso. É porque também está muito generalizado e depois não se toma em conta estes pormenores ou estas situações. E em isso que vai se calhar de encontro... uma pessoa que se calhar até está é só o tipo de corpo dela e na realidade até está bastante saudável porque tem aquele tipo de corpo e porque a sociedade diz que aquele tipo de corpo é gordo, agora acha-se gorda e vai querer se calhar atingir um peso que não é natural para ela. Eu acho que é um bocado stretch. É válido e eu não vou dizer que não haja isso, mano. Mas eu acho que é um bocado stretch uma pessoa que nós determinemos como gorda, mas tenha um estilo de vida desde que nós, destes assim, como assim dizer, parênteses que nós apontamos, que esteja muito preocupada com a opinião dos outros. Eu já vi disso, mano. Eu vejo principalmente nas redes sociais em que percebes em algumas pessoas que elas claramente estão a colocar fotos a dizer que estão contentes com este novo peso e que perderam X quilos e não sei o quê, e tu percebes que aquele peso não é o peso natural dela. Tá bem, que ela mas devia estar com mais 10 quilos. Tá bem, mas isso também é não estou a falar de magreza, estou tipo a falar, se calhar está com um corpo agora considerado normal, não é? Que até tem alguma xixa. Sim. Mas tu percebes que aquela pessoa, o corpo normal dela, o corpo natural em que ela provavelmente se sentiria ainda melhor, seriam mais 5 quilos. Sim, mas isso não faz diferença, isso vai de cada um também. Porque lá está, a resposta psicológica de cada um ao abuso, né? Não, mas há esta ideia do que o ser saudável é sempre perder peso. Sim, não é verdade, sim, percebo. Sim, mas isso também lá está, isso também parte de uma má resolução psicológica de quem cede ao abuso. Há uma má resolução, lá está. Claro, sim. O bully, por definição, é uma pessoa perturbada, porque já se percebeu que o bully muitas vezes é aquela pessoa que também é vítima de bullying e depois exerce bullying sobre os outros mais fracos que ele. E depois, o bullyzado é uma pessoa também que, não estando na característica de vítima por opção, à semelhança do bully, que também não está na característica de vítima por opção quando é bullied, por exemplo, pelos pais ou por uma família disfuncional, não sei o quê. Mas pronto, a vítima não estando na característica de vítima por opção, obviamente, quando cede a isso é por circunstância, neste caso do bully, de ter uma influência forte sobre si. E já estou a falar num bully tipo cara a cara, quando levas nos cornos do bully, não sei o quê. Agora, numa questão de bullying de internet, eu aí já torço o nariz e eu aí já sou da opinião de mas não é bullying de internet, estou a falar da percepção que passa cá para fora e a noção daquilo que é o aceitável ou não. Pressão social, ok. Sim, e essa pressão social faz com que a pessoa tenha a ideia de que o objetivo é aquele. Não é? Ou que se ela quiser atingir um certo objetivo é dentro daqueles parâmetros. Tá bem, mas aí então mais me ajudas. Então aí tem que ser a pessoa que tem que ter um bocadinho mais de dedos de testa e perceber que a percepção social não é aplicada a si, porque nem tudo o que é social é para todos sempre. Claro, mas agora chegar a esse ponto. Eu percebo perfeitamente, mas aí está, man. Nós nunca vamos querer ter que mudar o paradigma da sociedade para ontem só porque existe um extrato de pessoas que sofrem com esse paradigma. Temos é que elucidar as pessoas de que o mundo é o que é e temos que prepará-las. Lá está, temos que prepará-las para o malefício que o mundo traz. E o oposto neste caso no peso também acontece, que é aquelas pessoas que são naturalmente mais magritas e que sofrem aquele tipo de pressão social do estás tão magra, estás doente, come não sei o quê, estás tão doente, não sei o quê, quando na realidade a pessoa tem aquele tipo de corpo, é mais franzina, exatamente. É mais magrita, é mais franzina. Se bem que aí por definição não vou dizer por definição, isso por definição é como por norma, mas se calhar em percentagem acontece menos. Também acontece, eu testemunhei isso, mas acontece menos. Sim, eu também, pronto, eu estou a falar disto porque tenho uma amiga que é assim.
Ok. Que ela é muito magrita, mas vê-se que É a aquilo é o matriz corpo dela. dela, mano. E é das pessoas que eu conheço que come mais. É um tipo um metabolismo poço sem acelerado. fundo. Isso pode ser É mais, hipotireoidismo. sim, é o metabolismo acelerado. É. É um metabolismo acelerado, exatamente. Mas em que o corpo dela é naturalmente assim, e eu já perdi a conta das vezes que eu vejo ou ouço alguém a mandar aquela boquinha do ai, estás tão magra, devias comer mais, Estou a entender. o que é que se passa contigo? Exatamente. À semelhança da pessoa chubby, a semelhança da pessoa chubby que, se eu preciso, é medalhada olímpica de lançamento de martelo. Sim, também, depois, Que tem ou mais esse é o que mandar caso. para o caralho. Tens Sim. essa pessoa magra que tem mais é que mandar para o caralho porque é o corpo dela. Yeah. E se não está doente, fisicamente doente, né? Se é mesmo o corpo dela, pronto. Se é mesmo o corpo da pessoa, não há que agora estar a tentar. Completamente verdade. Estar a subverter a pessoa assim. Sim, estar a subverter a pessoa, ou que a pessoa, ou esse tipo de pessoas que sintam que têm que atingir um certo padrão quando na realidade o seu corpo não é dessa forma. Vando, completamente verdade. Atenção, completamente verdade. Eu aqui, quando ataquei a obesidade como opção e a obesidade como não sendo uma doença e de que as pessoas obesas não têm que ser acarinhadas, é porque, como tu dizes muito bem, a pessoa que tem um corpo mais estruturado, que supostamente diz em vulga gíria, ossos largos, e que é o seu tipo de corpo e que está confortável consigo ou não estou a falar para essas pessoas. Sim, claro, não. Eu só queria que já que abordámos o assunto, que houvesse esta segmentação também. Sim, e que fique discernido. Sim, agora também quer segmentar a segmentação. Eu não estou a falar para essa gente, eu estou a falar mesmo para o lambão que prefere mudar o paradigma da sociedade para poder ser lambão com conforto, em vez de perceber que efetivamente a crítica tem que ser separada entre isso não é bom para ti e o és um gordo nojento, devias era estar morto. Sim, são críticas diferentes. E, o facto de estar a criticar não quer dizer que estou a ostracizar. Exatamente. O facto de estar a criticar é porque há muitas vezes quer-se o bem da pessoa. Sim, exatamente, é pelo bem da pessoa, exatamente. Pronto, e foi a discussão que eu tive com a minha miúda, em que foi muito interessante, porque quase que ela me passava a perna aqui umas quantas vezes, e acho que até passou de forma bem sucedida, e eu consegui destrinçar mais ou menos, não é? Portanto, foi muito forte esta conversa que eu tive com ela, e está a ser muito forte esta conversa que eu estou a ter contigo. Forte também é a lição de entulho que eu tenho para hoje. Ok, a lição de entulho. Lição de entulho para hoje é: não é fácil destruir para construir. Porque Roma não foi construída em 3 dias, mas foi destruída num... Está bem, isso é um bom ditado para se ter. Só que eu tenho aqui por portas e travessas e por marcas no corpo que não é necessariamente fácil destruir para construir. E eu tive uma consideração a seguir esta consideração de que foi muito interessante, porque num destes intervalos, numa pausa que eu fiz, num destes dias em que eu estive lá na obra, eu peguei um bocado de entulho e pus-me a esculpir uma coisinha para o meu amor. Eu fiz um coraçãozinho de entulho. Ok, está bem. Eu fiz um coração, peguei um bocado de entulho, de sólido. Sim, claro. Um bocado de parede. E comecei a pegar lá. Por bem gastar o teu... Não é gastar, desculpa. Não foi. Sentiste que deverias fazê-lo e fizeste. Eu estava na minha pausa e o que mais iria fazer? Sim, claro. Então pus-me a esculpir com o serrotezinho de pladur, pus-me a esculpir um coraçãozinho. E fiz, saiu bem. E depois eu tive a conclusão do seguinte: a melhor terapia para uma pessoa com incertezas provavelmente pode ser a escultura. Para uma pessoa com incerteza ou com muita ansiedade sobre uma coisa, ou lá está, para uma pessoa como eu, que às vezes dá por si muito enérgica e não consegue focar a energia numa coisa só, e dá por si com múltiplos interesses e não consegue concluir nenhum, é se calhar a escultura, man. Porque eu, pronto, para as pessoas não sabem, eu gosto de música, gosto de tocar guitarra, eu gosto de fazer coisas, gosto de criar música, acho-me música. Não, eu tenho um hobby, gosto de explorar essa faceta, não é? Porque eu não gosto muito de falar neste sentido nisto, porque acho que é um bocado prepotente, apesar de já ter sido muito prepotente noutras coisas e noutros aspectos mesmo neste podcast, mas isto é um bocado mais particular, porque eu gosto mesmo de guitarra e gosto mesmo de música no geral. E na sequência disso, eu dou por mim sempre naquela encruzilhada do artista. Digo artista não sendo eu um artista, digo artista enquanto a pessoa que eu almejo ser, né? De que às vezes chegas na altura em que não sabes quando é que a música está pronta ou está boa, percebes? Uhum.
Ou pegando em ti que gostas de, não sei se posso explanar aqui, depois edita isto, se for o caso, gostas de atuar em palco para contar piadas. Sim, agora nunca sabe se aquilo funciona ou não, se já, ou se já chega, explorar mais, ou se queres pontuar mais, ou se tens de dizer algo mais, não é? E depois ali o ponto de caramelo às vezes é um bocado, para mim é complicado em termos de música, porque para mim o ponto de caramelo pode ser tipo 20 tracks a fazer coisas diferentes, ao passo que 10 se calhar chegam e já era muito bom, não sei o quê, né? Portanto eu também tenho que ter essa maturidade e tenho que discernir essa sensibilidade. E agora, para um gajo que é mais enérgico e se for preciso que é mais físico e quer despender energia, mas quer que foque e controlo, e se calhar um exercício bom de canalização de esforços, provavelmente será a escultura, porque na escultura, impertrivelmente, se tu tirares um bocado ou mais de certa zona da escultura, já vai estragar. Tens que ir buscar outra pedra. Sim, E foi a experiência que eu tive com o coraçãozinho de entulho, mano, porque eu estava aí desbastando. Eu estava com toda a calma a desbastar aquilo até. Porque lá está, é uma coisa que aquilo é imperdoável. Porque tu se tiras demasiado material, tiraste demasiado material. Tiraste, acabou. Não dá para voltar atrás. Exatamente, ao passo que lá está, por exemplo, na escultura em barro ou assim, que não sei, é escultura também. Ou moldagem de barro e não sei o quê. Porque uma coisa é estás a pegar numa cena. É escultura também, né? Porque estás a esculpir uma forma, né? Há uma coisa que é escultura por desbaste, que é o material é sólido e estás a esculpir e chegas à forma ou seja, pelo mais infinito chegas até ao zero. E depois a escultura em barro é pelo menos infinito, que é aquela cena também maciça, também chegas à forma, mas né? Pronto, também é escultura, pronto. Mas na escultura em barro tu tens sempre a vicissitude ou nesse caso o subterfúgio de ir buscar mais um bocado de barro e acrescentas, né? Sim. Mas aqui não, amigo, aqui eu tive de ter cuidadinho para não estragar o coraçãozinho. Então tive ali muito cuidado a esculpir até chegar, quer dizer, estou satisfeito com isto, é isto. E eu achei muito interessante porque eu ali dei por mim focado e canalizado naquilo. E foi bem também. E despiu-me o ego. Again, eu gosto muito de dizer que o entulho despe-me o ego e é verdade. Porque a imutabilidade do entulho, porque ele não interessa quem pegue nele, ele vai ser sempre igual. Então é muito interessante perceber que eu próprio tive que entender que não interessa quem eu seja. Se eu tirar material a mais, vou estragar esta forma que eu quero fazer. Portanto, não é necessariamente fácil destruir para construir, neste contexto da escultura que eu estava a dizer. Enquanto exercício de foco de energia e de perceber, ok, aqui já está bom, e de perceber também e ter de controlar a sensibilidade e a força, não é? Porque eu não podia tirar tanto material assim, então tinha que fazer um movimento mais suave, não sei o quê, estás a perceber? Sim, não podes apressar também. Exato, é isso, não podes apressar, não podes vir aqui à bruta e não pode ser, tens de ser ponderado, tens de ser calculado e tens de estar no momento, porque facilmente fazes borrada. E é isso meu que eu quero chegar também. Mas também na versão mais macro desta lição, que é um bocado mais simples, não é fácil destruir para construir, no sentido em que se não tiveres as ferramentas, não basta teres força bruta, porque tens de ter jeito para destruir como queres destruir. Na mesma tens de ser metódico. Sim, neste caso, como tens um objetivo na destruição. Exatamente. E eu achei que é muito interessante estar a pegar no conceito de escultura, em que eu, por exemplo, tive de mandar 2 paredes abaixo, só que tive de perceber que são só aquelas 2 paredes, não mais da outra, que não é para mandar abaixo. Então, tecnicamente, eu estava a esculpir. Também, não é? Só que numa versão mais maçuda, mais tipo arranca tijolo, arranca cimento, estás a ver? E é isto que eu quero concluir apenas, que não é fácil destruir para construir. Portanto, também quero transpor isto para o pensamento e para a nossa condição. Não é fácil desaprendermos coisas para aprendermos coisas novas. Eu acho que todos estes exercícios que nós próprios, entre mim e ti, que fazemos aqui de semana a semana, servem também bastante disso, para que nós exponhamos as nossas crenças. Outra vez, vou pegar nisto e vou dizer outra vez. Para que nós exponhamos as nossas crenças, ponhamos-las a cru em cima da mesa, e que mesmo que em medida a que estejamos a falar sobre elas e que nos apercebamos da barbaridade que estamos a dizer, temos a hipótese de redenção ali naquele momento ou em momentos seguintes, mas temos sempre a hipótese de nos redimirmos a partir do momento em que pomos tudo em cima e depois aí sim avaliamos o que dizemos efetivamente na sua característica de válido ou não válido. Acho que sim, é importante expor, é importante expor aquilo que estamos a pensar também. Exatamente. E depois ter o discernimento de assumir quando achamos que estamos errados ou não é? Achar sempre que tudo aquilo que dizemos é sempre digno de se ouvir e está sempre certo. Exatamente. Exatamente. O que vale é que nós somos seres assim um bocadinho diferenciados e que muito mais vezes do que menos acertamos, não é? Somos sempre. Pronto, basicamente é isso. Não tenho mais nada para dizer, meu, e tu? Não, tá bom. Tá bom? Acho que sim. Então vá. Tchau e meu bom fim de semana. Deus. Tchau. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra.
Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra.